dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Bom, aula do dia 22/4. Nós vamos corrigir a atividade da apostila da semana passada, que foi o descritor D5, identificar tema ou assunto do texto. Sabemos que 2 vezes na semana vemos a apostila, onde estudamos os descritores de língua portuguesa, e aí corrigimos as atividades dos descritores na aula da apostila. E na terceiro dia é a aula do livro, onde eu corrijo as atividades do livro. Hoje eu vou corrigir, como é a aula da apostila, vou corrigir a atividade da semana passada, que foi do descritor D5, identificar tema ou assunto do texto. E vamos dar início ao descritor D4, interpretar textos que articulam elementos verbais e não verbais. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Vamos comigo? Então, na semana passada vimos o descritor D4, que foi a atividade 3, identificar tema ou assunto do texto, onde eu passei 2 questões para vocês realizarem, que foi a questão 2 e a questão 3. Vamos lá resolver a questão 2, que diz: em busca da independência. Oi, mãe, não se preocupe que eu estou ótima. Já era hora de sair de casa, ter meu canto, buscar minha independência. Já tenho 30 anos, mãe. Sei me virar muito bem. Aí ela vê uma barata e começa a gritar: mãe, manda o pai vir aqui mesmo. Então, essa foi a tirinha. Então, qual é o tema dessa tirinha? Qual é o tema principal dessa tirinha? Lembram que eu disse a vocês que para achar o tema, você tem que relacionar o título com a história. Geralmente, primeiro, segundo, a terceiro parágrafo. Nesse caso, a gente vai relacionar o título com a historinha mesmo que está aqui, que diz independência. Quem está buscando a independência? Uma jovem de 30 anos, não é? Que já não é tão jovem assim. E aí ela diz que sabe se virar só. Só que quando aparece uma barata no segundo quadrinho, é o que ela faz? Ela tem independência de se virar sozinha? Não. Ela grita por quem? Pelos pais. Então, qual é o tema dessa tirinha? É a busca, a falta da dependência desses jovens. Que muitos jovens não têm dependência de se virar só. Então, é a falta. O tema da tirinha seria o quê? A falta da independência dos jovens, certo? Então, se você colocou algo relacionado a isso, você acertou. Não vai dar aqui para escrever, mas é isso. É a falta da independência dos jovens. Se você colocou isso, você acertou. Vamos agora para a terceira questão. O homem faz o clima e faz mal. Vamos ler aqui. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a exploração demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gases carbono, CO2 na atmosfera podem atingir picos incontroláveis em poucas décadas. Sem que a vida na Terra consiga se adaptar, se você for feito daqui a um século, poderemos viver num ambiente de catástrofe. Se nada for feito daqui a um século, poderemos viver num ambiente de catástrofe. Se a temperatura não parar de subir, daqui a cerca de 100 anos, poderemos ter grandes mudanças na ocorrência de fenômenos como terremotos e furacões, a elevação do nível dos oceanos, consequência do aquecimento global, pode levar o mar a invadir parte das grandes cidades litorâneas e se misturar com fontes de água potável, como os rios que nele desaguam, salinizando-as. Águas
provenientes do derretimento dos picos das montanhas geladas. Poderão invadir vales e cidades em seu entorno. Espécies mais sensíveis correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e nas cadeias alimentares. O cenário de catástrofe está desenhado. Resta ao homem fazer alguma coisa para evitar a concretização dessas profecias. Então, a pergunta é: qual o tema central do texto? Nós estamos falando aqui das mudanças climáticas. E aí, quando eu digo o homem faz o clima e faz mal, e aí eu leio aqui os primeiros parágrafos, dá para entender que quem que causa essa mudança climática? O homem. Então, o que? A interferência do homem nas mudanças climáticas e as consequências disso. Então, qual é o tema central desse texto? As mudanças climáticas e a interferência do homem para esse desequilíbrio da natureza. Se você colocou isso, você acertou. Então, qual é a resposta da 3? As mudanças climáticas e a interferência do homem para a mudança, para o desequilíbrio da natureza. Vamos ver se a gente acertou? A 2 diz que o tema da tirinha é a falta da autonomia dos jovens na busca da independência. Muito bem, acertamos. E a 3, o tema central do texto é a interferência do homem no meio ambiente, que pode trazer graves consequências à vida na Terra. Então, o que? Como eu disse, o tema central é o que? As mudanças climáticas e a interferência do homem que causa desequilíbrio na natureza, tá certo? Quem colocou parecida com essa está certo. Muito bem? Agora nós vamos estudar o descritor D4. Vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Iniciando a aula de português de hoje, que é o estudo de escritor D4, certo? Que é a atividade 4, que fala sobre o quê? Interpretar textos com auxílio de material gráfico. O que é isso, Laís? Lembra que a gente estudou o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal? Vamos recordar. O que é linguagem verbal? É a escrita, as palavras. O que é linguagem não verbal? É os símbolos, as imagens, os desenhos, os gestos. Isso é linguagem não verbal. Nós estudamos isso e a gente encontra muito isso em tirinhas, em propagandas, em fotos, a linguagem verbal e a mistura da linguagem verbal com não verbal, só a linguagem não verbal. Então, quando a gente tem a linguagem verbal, quando é a escrita, quando a gente tem a linguagem não verbal, quando é o desenho, as imagens, os gestos, e aí nos textos pode aparecer a interação dos dois, que nós chamamos de linguagem mista. Veja que vocês não precisam saber a numeração do descritor. A numeração do descritor é por controle do professor. Vocês estudam muito desses temas nas aulas, mas sem saber que estão estudando de escritor. Mas é o de escritor. Nós já tínhamos estudado a linguagem verbal e não verbal, faz tempo. E aí, a linguagem não verbal e verbal é o quê? É um estudo de escritor, que vocês nem sabiam o que era. Mas aí, o que eu quero que vocês saibam? O que é o descritor D4? É compreender uma informação que está relacionado a uma imagem e a uma escrita. Está relacionado à linguagem verbal e à linguagem não verbal. Ou seja, a linguagem mista. Ou somente uma das duas, tá certo? Então, o que é isso? Vai ter um desenho, vai ter um gráfico, vai ter uma imagem. E aí, você vai compreender o que aquilo quer dizer. Você vai tirar uma informação daquela imagem, daquele desenho, daquele gráfico ou daquele gesto. Mas só para recordar e finalizar o que é linguagem verbal. Linguagem verbal o quê? As palavras. O que é linguagem não verbal? Um desenho,
um símbolo, um gesto. Se eu fizer assim, vocês compreendem? Compreende que eu estou dizendo que é legal, que tá certo, que tá jóia, certo? Então, para haver uma comunicação, nem sempre precisa só das palavras, tá certo? Então, linguagem não verbal é isso. E aí nós temos a linguagem mista. O que é que eu lembro de mista? Eu lembro de um sanduíche de queijo e presunto e o pão misturadinho, né? Então, o que é misto? Porque eu misturei. E o que é mista na linguagem é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, vamos aqui. Carolum. Alguns textos apresentam a linguagem verbal associada à linguagem não verbal. Olha como eu falei. Como, por exemplo, propagandas, tiras, charts, fotos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas. Sabemos que a nossa sociedade está cada vez mais visual e por isso é muito importante que você aprenda a interpretar esse tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos verbais. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Então, é isso. Linguagem verbal é a escrita. Linguagem não verbal, símbolos, gestos, certo? Placas, gráficos, tá bom? E aí, o que é linguagem mista? A mistura dos dois. E esse de escritor D4 é compreender alguma informação que tem essa relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos agora colocar em prática isso, vendo numa questão. Vamos lá. Em relação ao infográfico, o que é infográfico? É isso aqui, que é o desenho com dados, com números e com escrito. É correto afirmar. Então, vamos analisar logo no infográfico. Dengue. Confira os números mais recentes. Sudeste, em 2013, tinha 232,5. Em 2014, foi para 36,9. Sudeste, ó. Tá aqui a cor. Relacione com a cor. Centro-Oeste, ó. Centro-Oeste tinha 122, foi para 28,2. O Nordeste tinha 29 e foi para 7,9. O Norte, ó. O Norte. 22,3 por 6,9. E o Sul tinha 20,3, foi para 6,9. Então, vamos aqui, ó. Número de municípios em risco. Tinha 27% em risco. Em 2014, tinha 22. 321 cidades em situação de risco. 700, isso no Sudeste. Aí 725 cidades em situação de alerta. Isso aonde? No Sul. E 413 cidades em situação satisfatória. Isso aonde? No Norte. Então, isso é um infográfico. A relação de dados, de número e escrita. Agora, vamos lá. É correto afirmar a partir desses dados que nós lemos. O número de casos de dengue na região sul é maior que o número de casos de dengue na região sudeste. Então, vamos lá. Na região sul, então, o número de casos de dengue na região sul é maior que o número de casos na região sudeste. Olha a região sul. Fala região sudeste? Não fala. Então, a gente já tá aqui, fala sudeste. Então, o número de casos na região sul, certo? É maior que o número de casos da região sudeste. Olha, a região sudeste é maior? Não, a sudeste é muito maior. Então, eu já elimino a questão A. Olha, veja aí, é bem facinho. Só pelos números que tem, eu já elimino a A. A da Sudeste é maior que o Sul, não é da Sul que é maior que o Sudeste. Aqui está dizendo que o Sul é maior que o Sudeste. Então, eu já elimino essa. Vamos para B. O número de municípios em risco aumentou de forma preocupante entre os anos de 2013 e 2014. Gente, olha, em 2013 os números eram maiores. Em 2014 diminuiu, então não aumentou. Já elimino essa. Todas as informações vai estar aí, é só você conferir. AC. O número de cidades em situação de alerta é maior
que o número de cidades em situação satisfatória. Vamos lá. Cidade em situação de risco, 322. Cidades em situação de alerta, que é o que a gente está falando. O número de cidades em situação de alerta é maior que o número de cidades em situação satisfatória. É maior. O número de cidades em situação de alerta, 325. O número de cidades em situação satisfatória, 421. Então, o número de cidade em situação de alerta é maior do que o satisfatório. Essa tá certo. Mas vamos ver a D só para conferir. O número de cidades em situação satisfatória é menor, é menor que o número de cidades em situação de risco. Então, essa aqui é menor que de risco. Não, tá mentindo. Essa é maior que a de risco. Então, qual é? Essa está errada. Veja que eu relaciono o desenho com a escrita. Então, qual é a que está certa? É a C, tá bom? Então, a gente tirou a informação daqui, do gráfico, do desenho, dos números, da escrita, tá bom? Então, a certa é a C. Vamos conferir se a gente acertou? Acertamos! Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Observe atentamente o gráfico, fazendo a leitura de suas informações verbais e visuais. Em seguida, leia o comando da questão as alternativas. A alternativa A não está correta, pois o número de casos de dengue é bem maior na região sudeste que na região sul. A B também não está correta, pois o número de municípios em risco diminuiu entre 2013 e 2014, como eu falei. A alternativa D também está errada, pois o número de cidades em situação satisfatória é maior que o número de cidades em situação de risco. Isso. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa C, que afirma que o número de cidades em situação de alerta, que é 725 cidades, segundo o gráfico, é maior que o número de cidades em situação satisfatória, que é 413. Essa informação a gente tirou do gráfico. Então, o que é o descritor D4? É a relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é a linguagem mista. E aí, eu vou tirar uma informação do texto a partir do que está nesse gráfico, nessa imagem, nesse infográfico, certo? Então, agora, vocês vão fazer a questão 2, que eu vou mandar para vocês, e a questão 3. Coloque a data, coloque o gabarito e mande a foto para mim, tá certo? Mandem as fotos da atividade, seja no privado, seja no grupo, mas mandem, certo? Tem alunos que não estão mandando. E como foi dito na reunião de pais, as atividades vão valer mais que a prova. Então, se você não está mandando, a professora não pode dar uma nota se eu não estou recebendo atividade. Então, mande atividade para a professora poder dar a sua nota e você ficar com a nota boa, tá certo? Por quê? Porque como é que vai ser o sistema de nota? Vai ser 7 pontos para as atividades, para os trabalhos, para as participações que vocês estão tendo. No nosso caso, a gente já fez um trabalho que vale 3. Então, tem 4 pontos para quê? Para as atividades. Então, se vocês não estão me mandando, eu não vou poder dar esses pontos. Então, mandem as fotos dos deveres. E nós temos 3 pontos para completar os 10, não é? 3 pontos, que vai ser o quê? Vai ser a prova. E falando na prova, como é que vai ser essa prova, Laís? A prova vai ser de acordo, não tem aquele programa que o professor Ricardo, que o professor Alírio trabalha com vocês mandando as atividades? Nossa prova será lá. E aí, vocês vão responder, precisam de um e-mail, então, quem não tem ainda o Gmail, faça, certo? Porque é para todos já terem, porque estão fazendo as atividades de Alírio, né? Então, cada professor vai fazer sua prova naquele sistema, tá certo? Então,
faça um e-mail, quem não tem ainda, tá bom? Porque quando chegar na semana de prova, nós iremos fazer por aquele sistema que é um sistema como se fosse um quiz, tá bom? E no mais é fazer atividade e mandar as fotos das atividades, tá certo, turminha? Tchau, boa atividade. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau, turma.